Do nosso repórter Rafael Augustos, isso porque está marcado para agora, exatamente às 11 horas, o pronunciamento de Sérgio Moro, supostamente para tratar do seu futuro político nestas eleições. Bom dia, Rafa. Já começou o pronunciamento coletivo por aí? Quais são as informações? Rafa, bom dia para você, bom dia a todos. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro acaba de entrar aqui na sala onde será realizada a coletiva de imprensa em um hotel aqui na região central de Curitiba. Lembrando que a gente não sabe ao certo, né, qual será o anúncio, né? É esperado que ele anuncie a candidatura pelo Senado no Paraná ou então algum outro anúncio. A expectativa é essa. Bom, depois, né, de ter a transferência de domicílio eleitoral negada pelo TRE de São Paulo, então ele deve enfrentar mais uma resistência, porque uma integrante do partido do União Brasil Paraná pediu a impugnação da filiação de Sérgio Moro ao partido. Então aí tem expectativa se ele vai conseguir ou não, de acordo com esse anúncio que ele vai fazer aqui hoje. E a gente aqui, ao chegar no hotel, a gente viu alguns apoiadores do presidente Lula com bandeiras, com a foto do presidente, e até mesmo aí eles não fizeram nenhuma manifestação em si, apenas estavam na frente aqui do hotel. Então, nesse momento, o Sérgio Moro agora, ao lado de apoiadores, está ali à frente, o evento acabou de começar, ele ainda não falou, mas a gente aguarda aí o anúncio, que a expectativa é que ele anuncie a sua candidatura ao Senado aqui pelo Paraná. A qualquer momento, aí, assim que ele der os primeiros anúncios, a gente volta aqui ao vivo na Jovem Pan para trazer aí em primeira mão para vocês o que será que Sérgio Moro vai anunciar aqui nessa coletiva de imprensa anunciada e que começou agora aqui no centro de Curitiba. Rafa. Assim que tiver a resposta, Rafael Augustos volta com a gente aqui de imediato, avisa a nossa equipe que a gente já aciona o Rafa novamente para ele trazer em primeira mão aí o que é que vem pela frente. Só que vale dizer o seguinte, para você que ligou o rádio na Jovem Pan News agora, o nosso jornalista Marcos Souza, da Jovem Pan, do Grupo RIC, já antecipou que não deve vir nada pela frente, né? Segundo o Mark, União Brasil não vai fazer anúncio futuro nenhum do Sérgio Moro. E a coletiva de hoje, que vai começar agora com a chegada do Sérgio Moro nesse hotel aqui da capital, é só para dizer o seguinte, que ele vai trabalhar pelo partido. E aí deve percorrer o Paraná em 10 grandes eventos até agosto, o que na verdade seria uma espécie de teste. Por quê? O bastidor da notícia, como registrou o Mark aqui na Jovem Pan mais cedo, é de que o Sérgio Moro quer sim sair ao Senado. Mas o partido fica em dúvida, né? O partido ainda não tem certeza do capital político de Sérgio Moro e existe uma ala que prefere que ele saia deputado federal. Então, diante desse impasse, qual foi a definição? Encomendar uma série de pesquisas para tentar medir a popularidade e as chances de Sérgio Moro ao Senado, como ele quer, e também percorrer com ele 10 grandes eventos em cidades do Paraná até agosto para testar a popularidade. Então, conforme o Mark anunciou aqui pra gente, a decisão final, se o Sérgio Moro vai sair deputado, vai sair senador ou com uma possibilidade menor ainda que foi aventada candidato ao governo do Paraná, essa decisão só deve chegar na véspera da convenção do União Brasil, que deve ser o quê? Meados de agosto, perto de agosto. Então, até lá, a informação que a gente tem de momento, né, é de que nada deve ser anunciado. Mas a gente vai retomar o contato, obviamente, com o Rafael Augustos, que está lá, com o Sérgio Moro, enfim, acompanhando esse início de coletiva, para saber se de fato isso se confirmou ou se houve alguma novidade. E a gente colocou enquete no nosso YouTube. O Sérgio Moro está demorando demais para decidir o que ele vai ser nessa vida, nessas eleições aí? O pessoal está votando lá. Por enquanto está 96% sim e 4% não. E aí, Varoli, será que está perdendo uma grande oportunidade porque está demorando para se posicionar e decidir? Rafa, hoje a gente pode aventar tudo. Que ele volte a ser candidato à presidência da República, que ele possa ser candidato a vice-presidente da República, compondo uma chapa com puro sangue, com Bivar. A gente pode aqui pensar tudo, que ele pode ser candidato a síndico, que ele pode ser candidato a vereador na próxima, que ele pode ser deputado estadual, porque ele não se decide. Entendi. Hoje está tudo aberto. A gente pode pensar em tudo aqui. Pode ser candidato a papa, se ele quiser. Não é próximo, né? Estão dizendo aí que o Francisco vai renunciar porque não está aguentando as dores, como fez lá o outro que estava antes dele, né? O Josef Ratzinger. Pode tudo, Rafa. Porque Moro não se decide e não se explica direito. São dois problemas, a falta de decisão e a falta de explicação.
Cada vez que ele muda de posição, não era bem assim, veja. Era o partido que queria, não era eu. E sim, é o partido que quer. Quando vocês têm um sistema burocrático político brasileiro como é o partido que decide. Ou você tem um partido que é teu, que você manda e faz o que quer, como era o PSL do Bivar, que agora não é mais, né? Mas é muito forte ainda dentro do União Brasil. Ou você tem uma legenda de aluguel, que você entra para você decidir como você bem entende, ou você vai aceitar o que o partido quer. E Moro tá numa legenda daquelas com estofo, daquelas com raízes bem antigas, com dirigentes da velha política, e quem vai mandar é o partido, não é ele mais. Vai aceitar isso? No Podemos ele tinha muito mais força do que ele tem dentro da União Brasil. Mas tinha menos dinheiro. Tinha menos possibilidade de aparecer, teria menos tempo de campanha. Mas campanha pra quê se a gente não sabe o que ele quer? Moro precisa se decidir. Tempo na política às vezes é importante para você fazer as coisas ganharem corpo, mas ele precisa tomar a decisão do que ele quer. Hoje vai ser um balde de água fria se de fato se confirmar essa informação apurada pelo jornalista Marcos Souza, aqui da Jovem Pan, de que não vem definição pela frente, porque a imprensa inteira está lá esperando que ele diga, vou sair ao Senado, vou sair deputado. Aí vai dizer, não vou sair nada, vou trabalhar pelo partido. Ele vai dizer que vou dar um rolê em 10 cidades aí do Paraná para ver como é que eu tô. O pessoal me acompanha, se vai ter multidão me recebendo. Bom, o registro do repórter trouxe que pelo menos os apoiadores do Lula estão lá na porta do hotel para fazer barulho contra o Sérgio Moro, exato. Esses vão estar sempre onde o Moro estiver. E alguns bolsonaristas também, porque se sentem traídos por Sérgio Moro. Um pela condenação do Lula, óbvio. Outro porque Moro saiu atirando, dizendo que o presidente da República interferiria na Polícia Federal. Para proteger os filhos. Para proteger os filhos, mas com fatos concretos, a Polícia Federal não viu nada. Quem fez a investigação não viu nada. Nem andou, né? Não andou. Saiu atirando e a coisa não foi pra frente. Então, assim, é muita explicação, mas pouco convencimento, Rafa. Mas, Riva, deixa eu dizer uma coisa. Em relação a muita explicação e pouco convencimento, isso quase que se aplica a todos os candidatos que a gente acompanha por aí. Só que alguns têm uma claque, tem os eleitores fiéis. Aquele eleitor que fala assim, eu vou votar no Bolsonaro ou eu vou votar no Lula. E aí vem denúncia em cima de um, vem condenação em cima de outro e não importa. Não importa. E segue aquelas pessoas. Por que no Sérgio Moro não tem assim... A gente via apoiadores dele muito apaixonados. Tinha o bonecão do Sérgio Moro lá, tinha aquele bonecão de Olinda, fizeram no carnaval. Aqui em Curitiba inflaram um bonecão gigante dele lá, meio quadradão. Com a faixa da presidência. Com a faixa da presidência. E tinha os adesivos, eu apoio a Lava Jato, que a gente não enxerga mais nas ruas e tal. Então, por que difere o Moro, por exemplo, né, do Lula e do Bolsonaro em termos de apoio político? Porque eram os três grandes nomes em termos de capital eleitoral, de visibilidade. Então, o que muda dele, por exemplo? Porque os outros dois têm convencimento daquilo que querem e falam daquilo que querem. Têm os seus projetos definidos e vão atrás desses projetos. A gente pode gostar ou não. Eu sou direita, eu sou família, tradição, eu sou esquerda, eu sou socialismo, tararara, é isso? Rafa, me defina o Sérgio Moro agora. Você consegue, se eu perguntar em 5 palavras? Ex-juiz, ex-ministro. Sempre o ex na frente. Não tem. Porque ele não está convencido daquilo que ele quer. Ou ele quer demais e o partido quer de menos. Ele precisa tomar uma decisão. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Essa é minha bandeira, essa é minha plataforma. É para esse público que eu vou trabalhar e ir atrás disso. Enquanto não fizer, vai ter que ficar se explicando para todo mundo. E quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Quem muito fala, quem se explica demais, é porque convence de menos. Quando você precisa explicar muito, Rafa, é que você não está convencendo ninguém. Veja o posicionamento dos 3 principais hoje candidatos. Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro. Vê se eles ficam se explicando. Sérgio Moro sempre que fala tem que se explicar. Aí fica difícil de convencer. E política é convencimento. Você me convence a ir atrás de você. Você me convence a te seguir. Você me convence a votar em você. Moro não consegue fazer isso. Foi engolido pelo sistema político, Sérgio Moro, será, Riva? 100%. O sistema político engoliu o Sérgio Moro. Agora, pode ser que ele seja o Jonas dentro da baleia? Pode. Entendi. Pode ser que seja. Mas ele precisa mostrar para os políticos, Rafa, que ele tem algo a mais. Não conseguiu. Ele não conseguiu mostrar esse algo a mais até hoje. Ele tinha muito do povo ao lado dele.
Hoje ele já não tem mais. Até porque a Lava Jato condenou muitos políticos. Agora é complicado. Você vê a classe política também feliz abraçando, né? Com as condenações, né? E com as acusações que foram feitas na Operação Lava Jato. A gente registrou ontem aqui o líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, falando que o Sérgio Moro é um pária que deveria ficar fora da política, jamais entrar na política, dizendo que a maioria das condenações, das acusações que apareceram na Lava Jato não existiram, foram infundadas, absurdas, e que ele usou do ponto de juiz para tentar se tornar o que ele condenava, um político, né? E ainda alfinetou dizendo que achou que o Paraná era pequeno demais para ele, foi tentar em São Paulo uma saída da candidatura, não conseguiu e teve que se contentar em voltar para o pequeno Paraná, falou de forma irônica lá o Ricardo Barros. Por aí você sente o termômetro da classe política, e né? Tem gente do União Brasil questionando já a candidatura dele, que deveria ser 6 meses antes pelo Paraná, mas foi por São Paulo e não pelo Paraná. Gente do próprio partido. Moro vai enfrentar tiros de todos os lados. Ele entrou para o mundo da política, ele interferiu na política como juiz, para os dois lados, nas duas pontas. Ele tinha interferido na política, agora ele faz parte da política. E os políticos hoje cobram por essa interferência do passado. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Vamos ver se a gente consegue acompanhar então um trechinho agora do Sérgio Moro falando ao vivo lá da coletiva de imprensa. Em São Paulo, cumprimentar aqui o deputado Felipe Francischini, presidente do União Brasil aqui no Paraná, né? Um recomeço aqui no estado do Paraná, e eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande parceria. Agradeço também a generosidade desde o início com o qual a União Brasil me recebeu aqui. Cumprimento especial à senadora Soraya Tronic. É um prazer, senadora, sempre encontrá-la. É um prazer estar no mesmo partido que a senhora. Registro aqui a minha admiração que tem. Tá lá cumprimentando o presidente do partido, Felipe Francischini, né? Então, que inclusive é filho do Fernando Francischini, o partido que ele tá extremamente bolsonarista, por isso que tem questionamento também interno do partido. Daqui a pouco a gente vai trazer, então, os detalhes. Tá falando por lá já o Sérgio Moro. Antes da gente retomar para entender o que ele vai anunciar, a gente segue até Londrina, ouvir aí o Vinícius